Como é se tornar CEO na pandemia? Olha, acho que foi o teste assim mais difícil Porque é tudo que é novo, tudo né? novo. E aí vem um. Não tinha solução pronta e nem sabia o que ia Nada, acontecer. nada. Então, assim, foi um medo geral que eu tive em vários âmbitos da minha vida, né? Então, eu descobri que eu ia ser CEO em dezembro de 2019. Então, naquele momento, já me deu um frio na barriga, porque eu nunca tinha nunca tinha sentado nessa cadeira. Então, já vem um monte de indagação e dúvidas, né, na minha cabeça, de, será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Então, tem um medo já inerente dentro desse desafio. Mas eu sempre falo isso principalmente para as mulheres que trabalham comigo, ou também para as minhas amigas, para minha filha, que eu falo, a gente tem que ir com medo, né? A gente não pode parar, tem que ir com medo. Então eu já tinha na minha cabeça que eu ia. Então eu aceitei com medo, mas eu falei, ok, não, janeiro de 2020, tudo vai ser diferente, eu vou começar. E eu tinha na minha cabeça exatamente isso. Não, Tom, eu vou começar o ano, vou sentar do lado do CFO, vou querer entender tudo, linha por linha, vou querer entender isso, aquilo. Depois eu vou sentar com esse aqui de supply. Então, eu já tinha muito claro na minha cabeça quais que seriam os meus passos e as áreas principais que eu ia ter que sentar ao lado e que eu sabia que não eram áreas que eu dominava. Aí começou o ano, eu comecei a fazer isso, e aí veio em fevereiro, eu estava num evento da MERS, que é o nosso evento internacional que a gente faz da América Latina, eu estava em Buenos Aires, os médicos estavam chegando para vir nessa reunião, e a gente estava numa mesa de reunião, era um dia antes, e aí o presidente, né, da Argentina falou, olha, a gente vai ter que tomar uma decisão porque acabei de saber que aqui na Argentina as fronteiras vão ser fechadas Lockdown. por conta do Covid, e que até aquele momento a gente ainda não tinha internalizado o que estava acontecendo. Né? Então, o brasileiro ainda estava muito... Sim. Era Era muito uma coisa distante, A gente fez era carnaval. aquilo... Exato. Carnaval. E ainda brincava que o mundo estava exagerando do que estava acontecendo. Sim. Né? E naquele momento que acho que todo mundo se deu conta, a gente cancelou o evento, a gente voltou para os nossos países. E aí começou toda a história que todo mundo conhece, então então acabou, ninguém mais vai trabalhar. Assim, tudo muito novo para mim com relação à gestão E da você MERS. precisava de proximidade. Eu em casa. Sim. Então eu falei, como é que eu vou me aproximar das pessoas que eu tinha acabado de me tornar líder em casa? Com a minha casa também, com os meus filhos, eles tinham 2020, né? Então eles tinham 4 anos naquela época, fazendo o homeschooling, que eu tinha acabado de mudar eles de escola também. Então, assim, sem a pessoa que me ajuda, óbvio que também estava na casa dela. Então era todo um ambiente ali propício para não dar certo, né? Em casa e no trabalho. E foi naquele momento que eu realmente percebi essa questão das soft skills, porque eu falei, agora não é o meu momento de eu entender tudo sobre os números, tudo sobre balanço, P&L, cash. Eu falei, não é este momento. Importação. Eu falei, agora eu tenho que entender de pessoas. Eu quando recebo uma receita, porque esses medicamentos nos Estados Unidos são todos para pressão e tal, só são vendidos com receita médica, não é como aqui no Brasil, que eu brinco, puseram aquela tarja vermelha e o pessoal acha que aquilo é campanha política. Não é, viu? Porque na época foram os militares que criaram aquilo. Se fosse for fazer campanha política, seria verde a tarja, tá? Mas é vermelha para falar, atenção, não venda esse negócio sem receita médica. Tá, para o farmacêutico. E seu consumidor, atenção, não compre sem receita médica. Mas aqui no Brasil, tá, a coisa não funcionava e resolveram fazer a tarja preta. A vermelha não funciona, vamos fazer a tarja preta. E aí só cria mais problema no mercado. Aí vira para a população, tá vendo? A vermelha não funciona mesmo, agora a preta funciona, tá? O que é um grande absurdo. Tá? Lá nos Estados Unidos, eu pego a minha receita médica, ela tem um valor. Tá? Tudo bem que é o meu plano de saúde que paga. Eu deposito a minha receita médica. E mensalmente eu passo com o meu carro no delivery e pego o meu produto farmacêutico. E aquilo eu troco por cupons que eu vou
depois fazer compras dentro do supermercado que virou a farmácia lá, diferente. Lá, a farmácia virou supermercado, não é o supermercado que virou farmácia. Aproveitando aqui essas mudanças e legislação e tudo mais, uma curiosidade que eu tenho. Nós trabalhamos aí nos últimos anos fortemente na questão da rastreabilidade e da serialização, né? E a Lux trabalhou imensamente nisso. A gente adequou sistemas, processos, né? Ficou a coisa mais linda do mundo. Era um projeto que eu adorava. E a gente tinha profundo conhecimento da legislação. E foi uma pena, acabou. Você acha que tem possibilidade de voltar isso num curto espaço de tempo ou algum dia? Assim como você, eu também era um apaixonado pelo projeto. Pô, eu sempre achei que, não da forma inicial, que queriam criar um selinho e tal. Não. A Selinho forma final, Isso, da Casa da Moeda e tal, mas na forma, a terceira revisão, ela ficou isso, ela ficou mais palpável, sim, mais, não, execuível. execuível. Não, vai colocar um QR Code, legal, vamos partir pra, agora querer colocar um chip dentro de cada caixinha, não ia dar certo, né? Você vende, tem produto que a gente vende, a caixinha, tá? Para farmácia, a R$ 2, né? Sim. R$ 1,80. Então, colocar o chip lá não ia dar certo nunca. Isso de 95 a 99. E foi na época em que... Outro dia, né? Logo ali. Logo ali. E naquela época foi que o Brasil estava se destacando mundialmente pelo seu programa de combate ao DST-AIDS. Então já tínhamos um programa muito forte, era o Serra, se eu não me engano, era o ministro sim. na época, e a gente estava começando a discutir carga viral. Então todos os testes eram feitos só com a parte CD4, CD8, e que se queria era monitorar a questão do tratamento, do sucesso do tratamento com carga viral. E aí era a grande licitação assim, de todos os tempos que aconteceu do Ministério, quem queria levar, se era o PCR da Roche, o NASBA da Organon Técnica, o produto da Chiron, BDNA, basicamente eram esses três. E foi uma disputa assim enorme, porque como todos jogavam de forma muito correta, né? Então foi assim, cheia de emoções, porque era técnica e preço. No final das contas, depois de vários capítulos, nós ganhamos, e foi assim a consolidação do produto de RNA, no caso, a carga viral para HIV, que foi implantado em todos os 27 LACENs, com uma equipe brilhante que nós tínhamos na época, com um projeto muito bem estruturado. Isso já começou a despertar aí um interesse muito grande pelo setor. Aí eu saí da Organon Técnica em 99 para ir para a área, aí sim que eu fui para suporte, na parte de nutrição clínica, e fiquei até 2004. De 2004, aí a operação brasileira, eu acabei tendo que vender 2 fábricas que nós tínhamos, que uma era para ser de produção de nutrição clínica no Brasil, a outra era para ser na verdade, foi reformada e tudo mais, para cereais infantis. Eu comecei numa empresa que era uma joint venture brasileira americana, que era Fontoura Wyatt, da família Fontoura. Então ali eu já assisti um monte de transformação Do biotônico do Fontoura? biotônico Fontoura. Era muito bom, porque de quinta-feira era dia de produção de biotônico Fontoura. Então servia um cálice de biotônico na hora do almoço. Então todo mundo almoçava no escritório na quinta-feira só para tomar o cálice de biotônico Fontoura, que naquela época era bom porque vinha com um pouco de álcool. Tá? Conhaque, né? Fez parte da infância de todo mundo, né? Os mais jovens que vão nos ouvir não vão lembrar disso. Minha avó era fã, eu adorava ir na casa dela, porque eu tomava esse... Tinha biotônico Fontoura que todas as crianças precisavam tomar para engordar. Que deu certo. Deu certo. No nosso caso, deu muito certo. Super certo. Então, eu comecei lá. Então, na época, a família Fontoura era dona da Brasil, que transportava carro, né? Então, do lado da fábrica da Fontoura, que ficava ali na Anchieta, perto da Volkswagen, um pouco antes da Volkswagen, a Brasil fazia carro ali. E eu passei aquela transformação de produção nacional para produção fora do Brasil. Então, a Fontoura Wyatt tinha uma fábrica que fazia penicilina benzatina
o famoso Bezetacil, Bezetacil. que é da Fontoura White. Nós fazíamos penicilina bezatina nessa fábrica. E a gente, ou melhor, a gente fazia o precursor da penicilina benzatina para depois fazer a penicilina benzatina e daí saía da fábrica para fazer o Bezetacil, tá? Quem tomou uma vez na vida nunca vai Não vai esquecer esquecer nunca. a história do Bezetacil. E quando isso acontece, quando eu entrei lá, tá, já passados os 47 anos que você falou no começo, a primeira missão que eu tive foi acompanhar, eu era advogado, né? Ainda não era estudante de direito. A primeira missão que eu tive foi acompanhar a venda da fábrica de penicilina benzatina para o Ferro Velho. Eles picotaram a fábrica inteira, né, e venderam como sucata, né? Foi ali, né, então, na década de 80, né, que começou a desindustrialização brasileira, né? Em 84 começaram a fazer a total desindustrialização no setor de química fina e indústria farmacêutica. Eu saí de lá e fui para uma empresa chamada Ciba-Geigy, que tinha uma fábrica monstruosa, né, ali em Taboão da Serra, em Sim. Ibirama. Um monstro de fábrica, fazia produto com o Brasil, para fora do Brasil. Era uma fábrica multipropósito, porque tinha produto químico também, corante, anilinas. Então era uma fábrica farmacêutica, né? Tinha uma fábrica em Estrada de Colégio, no Rio de Janeiro, tinha uma fábrica em Resende. Então eu participei do final das fábricas. Então, primeiro a fábrica de Estrada do Colégio foi desativada, depois foi a fábrica de Taboão da Serra que foi vendida, depois a fábrica de Resende que deixou de fazer matéria-prima no Brasil. Então, houve uma mudança muito grande nesse setor, que foi a mudança de deixarmos de ser produtores para nos transformarmos em grandes importadores de produto, matéria-prima e produto acabado. Hoje a gente importa muito produto acabado para o Brasil. A Luft começou lá no interior do Rio Grande do Sul, na década de 70, através da primeira geração, meus pais, meus tios. E naquela época o grande gancho era levar para as cidades do interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, aquilo que surgiu na época, né? E os grandes produtos que tinham na época era fogão, geladeira, então muita daquilo que não tinha ainda na casa, né? E a Luft se desenvolveu, depois se transformou numa companhia regional importante de encomendas entre cidades do sul do Brasil. E assim foi avançando no sul, no sudeste, e a primeira geração transformou a Luft numa empresa importante no sul do Brasil. E a minha história começou ali em 92, 93, já num escopo de especializar a companhia, né? A gente foi a primeira companhia, a segunda geração trouxe isso. Quer dizer, como é que a gente transformava aquela empresa regional numa empresa importante, aquilo que foi semeado, foi plantado, como é que nós poderíamos transformar numa empresa muito grande. Nós tínhamos essa ambição positiva, né? E assim foi feito. E o caminho que a gente percorreu foi a especialização. Então nós começamos pelo agronegócio, que era algo impensável na época. Se transformava, imagina, se transportava medicamento, agroquímicos, alimentos, tudo junto. misturado. E a gente foi a primeira empresa que se especializou. E junto disso, e vocês são frutos disso, porque os sócios, nós não somos CEOs, né? Nós implementamos o conceito de profissionalização. Então foi a primeira empresa que se especializou e se profissionalizou, e o conselho tem seus papéis bem definidos junto aos executivos que tocam muito bem, diga-se de passagem, o negócio, bem porque nós crescemos, além do agronegócio, nós depois criamos o setor de e-commerce e também o healthcare, por último, deixei aqui porque é o nosso escopo principal aqui. E nos três sucessos desse modelo de especialização e profissionalização é que somos líderes de mercado nos três segmentos hoje no país. Muito verdade. E para a gente isso ficou muito claro, porque durante muitos anos a CBDL só tinha indústrias e importadores. E conseguiu crescer naturalmente, promovendo aí vários desenvolvimentos, vários
objetivos foram alcançados, mas faltava alguma coisa. A partir do momento que a gente começou a abrir, inclusive pelo próprio estatuto, essa possibilidade de ter o ecossistema bem representado, então não é só a questão do fabricante ou importador, mas é também o distribuidor, é também aquele prestador de serviço, como vocês, em logística, logística integrada, é o próprio despachante aduaneiro, é o próprio advogado que trabalha em direito sanitário voltado para o nosso segmento. São pessoas que têm, às vezes, um conhecimento tão especial, você não aproveitar é um desperdício. Sim. Claro. Na verdade, você está jogando dinheiro fora. E trazer todo esse ecossistema para o mesmo ambiente, promovendo a troca, seja através dos grupos de trabalho, seja através dos eventos que a gente realiza, ela é muito rica e para todos. Na verdade, é de fato um ganha-ganha o tempo todo, trazendo boas ideias, bons projetos e facilitando negócios também entre todos. A gente teve agora com vocês lá em Chicago e viu muito isso, né? Dessa troca eh, com os laboratórios, com as indústrias, com as empresas. O quão isso é importante, né? Porque o Vale do Silício já provou isso daí, né? Aquela coisa toda heterogênea de pessoas de países diferentes, lugares diferentes, com pensamentos diferentes, nacionalidades diferentes. Eu acho que isso só tem a agregar, né? É legal Dentro do só dia a dia. explicar, Gustavo, o que foi em Chicago, né? Porque talvez os nossos ouvintes É aqui- verdade, a gente tá tão É, íntimo é. aqui que passa, né? Então, em Chicago, na verdade, aconteceu o ADLM, que é o congresso mais importante do nosso segmento, né, de análises clínicas, diagnóstico laboratorial. Ele já acontece há muito tempo, era conhecido como AACC e atualmente ADLM. E nós, ano passado, fizemos a primeira tentativa, que deu muito certo, e esse ano nós repetimos e foi um sucesso estrondoso. Foram mais de 120 pessoas que fizeram parte da delegação brasileira à ADLM. Então, muitos fabricantes, muitos prestadores de serviço, muitos laboratórios, que são os clientes. Então, hoje a CBDL pode, inclusive, também receber como associado aquele que executa o teste, queira fazer parte desse nosso sistema. Obviamente, cada categoria de associado tem direitos e deveres Sim, diferentes, óbvio. mas o objetivo é, de fato, agregar conhecimento, experiência nessa troca. Então, falando um pouquinho da minha carreira, eu costumo falar que eu nasci dentro do mercado farmacêutico, né? Meu pai, ele sempre foi um executivo dentro do mercado farmacêutico. Então, eu cresci escutando as histórias dele e sempre com muita paixão, né, ao que ele fazia, ao dia a dia dele. Sempre trabalhou muito, mas ele sempre chegava em casa de uma maneira positiva e contando tudo aquilo que tinha acontecido, tanto os desafios quanto as conquistas. E aquilo me deixava muito assim, inquieta, no sentido de que eu pensava, quando eu crescer, eu quero ser que nem ele, quero trabalhar nesse mercado farmacêutico, quero ter esses desafios, essas conquistas. Então, começou daí, né, o meu desejo de entrar no mercado farmacêutico. Aí eu entrei, efetivamente, no mercado farmacêutico como estagiária, né, da Eurofarma, que eu tenho um baita carinho, que foi uma grande escola para mim. E depois eu fui crescendo em outras farmacêuticas, tanto nacionais quanto multinacionais. E eu fui indo para o lado do marketing, para a área de marketing. Então, fui gerente de produto, fui gerente de marketing, trabalhei com inteligência de mercado. Aí surgiu uma oportunidade para eu mudar de laboratório para ocupar uma cadeira de diretoria, minha primeira cadeira de diretora. Fui, e que foi na Merck, isso foi em 2016. E depois de 2 anos, eu fiquei na cadeira de Country Manager da Merck Aesthetics aqui no Brasil, onde eu estou até hoje. Então, eu tenho todo aí mais de 20 anos de carreira, voltado no mercado farmacêutico, em diversas áreas, principalmente marketing, né? Mas em vendas também, inteligência de mercado. E realmente acho que quem entra nesse mercado é picado aí pelo bichinho do mercado farmacêutico e tem muito amor e depois não quer sair mais dele. Que o cara que precisa vender, ele precisa ser técnico. Sem dúvida. Né? Ele é uma venda consultiva, a gente fala, né? Não é chegar lá com uma tabelinha e Não, falar, não, eu não tenho existe isso, mais é esse isso, preço. E se o cara não tiver argumento, não tiver conhecimento técnico Não. profundo do que ele está vendendo, fica difícil para... E é a parte mais difícil e é onde as empresas têm sucesso ou não têm sucesso. As empresas hoje têm sucesso porque têm vendedores que sabem o que estão falando.
Não é mais aquele vendedor que é o cara esperto, é o cara que vende Gerson. porque é o cara que vende porque é muito tem aquele jogo de cintura. Sim. Não, eles querem um cara. Você não precisa falar muito. Você tem que realmente mostrar aquilo que você está vendendo de uma maneira que se adapte ao negócio dele, ao laboratório, ao hospital, quer que seja, ou no caso de vocês, a uma solução logística clara e óbvia e que funcione para que venda. Senão não sai venda, não adianta. Não existe mais essa relação, a relação vendedor-empresa, e é a mais difícil, hein? A coisa mais difícil que tem é você hoje ter pessoas de venda. A gente tem que formar muito bem uma pessoa de vendas, porque não é fácil. Eles saem da faculdade, às vezes, fazem na farmácia, ou biomedicina, alguma coisa assim, mas saem muito crus. Eles aprendem aquele negocinho de química, mas depois, na hora que chega na vida, é outra coisa. É a alegria de servir, é uma coisa que veio muito da gente, né? Quer dizer, a alegria de servir. Além, claro, um ambiente positivo, pode ter uma brincadeira aqui, outra lá, Sempre tem. mas é a alegria de servir, né? O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer pela tua empresa? O que você precisa da gente, né? E eu acho que é isso que a Luft quer ser percebida, né? Como uma empresa que tem gente feliz trabalhando lá, né? A gente poderia investir em muita coisa, poderia investir na marca, na reputação, enfim, tanta coisa. A gente investe no nosso time, né? Porque eu acho que eles que fazem realmente a diferença, a gente tem que fazer a diferença por eles, né? Tanto no aspecto de saúde, né? Saúde física, saúde mental. E quando a gente fala de saúde mental, não é só... e a gente tem isso, mas não é só isso. Ter psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, especialistas em gestão financeira, para essa questão é importante, né? Mas também, principalmente, a gente investe também no comportamento da nossa liderança, na formação e comportamento da nossa liderança, né? Eu acredito muito que o líder tem esse papel transformador. Então, na Luft, passa longe um líder que vai cuidar, que vai ter um comportamento de assédio, um comportamento de homofobia, de racismo, de machismo. Esse tipo de coisa a gente preza muito, né? Porque a saúde mental é uma mistura da vida pessoal de cada um, mas, puxa vida, quanto tempo se passa dentro da empresa? Vocês mesmos, quanto tempo A maior do parte do dia? tempo. Maior parte. Então, se você tiver um chefe tóxico, né? Isso impacta em todo o time. Mas se eu vou olhar crescimento de mercado totalmente isolado, sem aqui levar consideração nenhuma o que aconteceu, né, com as pessoas, enfim. Sim. Olhando só o mercado. Foi o ano que o mercado de estética mais cresceu. Então, realmente teve um boom Teve um- significativo. E a gente até deu um nome, né? Se deu o nome de efeito Zoom. Porque a gente começou a usar a plataforma Zoom. Legal. Não existia, Não, ninguém a conhecia empresa quase. foi de $1 a ação a... Porque todo mundo 50 mil. conheceu o Zoom e usava a plataforma Zoom. sim. E óbvio que você passa o dia inteiro conversando e se olhando. Então você começa a ver aquilo que você não vê no dia a dia, porque você não fica se admirando A se no ver, espelho. né? No espelho você se olha, você se penteia, tal, mas com rapidez, né, com mais agilidade. Você fica o dia inteiro na reunião, chega um momento que você começa a falar, nossa, mas Sim. olha isso aqui como é que tá, olha isso daqui, e começa a te incomodar. E pensa que era um momento que a gente não viajava, então você não gastava dinheiro com viagem, você não gasta dinheiro com restaurante. Sim. Você também não vai O comprar um lazer era imóvel. dentro de casa. O lazer é dentro. Você não vai comprar um imóvel, porque você não sabe se você vai estar empregado ou não. Sim. Então, e você está se incomodando muito com a tua estética. E naquele momento, eu acho que também foi um momento muito forte de reflexão do que é importante para a nossa vida. Porque a nossa vida ficou muito frágil. A gente podia estar vivo num dia e no outro dia não tá, ou alguém que a gente ama. Então a gente passou a se questionar tudo. A gente trabalha muito, a gente vive com quem a gente ama, a gente faz aquilo que a gente gosta, como que eu cuido de mim.
Então, essa questão da estética, naquele momento também, ela passou a ser vista não como uma maneira fútil, como vinha sendo, e até hoje, infelizmente, ainda tem muita gente que enxerga a estética como algo fútil, mas naquele momento já passou a ser vista como algo importante, um pilar importante para a nossa saúde, para a nossa autoestima, para o nosso bem-estar. E, óbvio, associado a essa questão que você não tinha onde investir. Então, as pessoas passaram a procurar. Então, realmente cresceu absurdamente o mercado. E eu acredito que isso trouxe, sim, um benefício muito grande para todos aqueles que fizeram uso, porque viram que aquilo fez a diferença para elas, porque elas se sentiram melhores com o resultado, né? Com o corpo delas, com o visual delas. mas muda, né? Operar no Brasil é complexo, né, Nelson? Tem as questões tributárias, de legislação. A gente tem uma legislação sanitária bastante importante, robusta, né? E a gente trata muitas vezes isso com os nossos clientes, de o quanto é difícil para eles implementar um sistema de gerenciamento das suas operações do Brasil, né? Da complexidade do sistema tributário brasileiro. Isso tudo, de certa forma, desincentiva, né? Sim. A novas indústrias chegando ao Brasil. Então, quando nós tivemos a pandemia, os indianos perderam muito dinheiro, tá? Porque a Índia fechou e não podia sair produto de lá, e os indianos são grandes exportadores de medicamentos no mundo inteiro, não só Temos alguns pro clientes Brasil. indianos, Sim. bastante. Então, e eu tive uma reunião uma vez com o embaixador da Índia, tá? E ele, porque a Índia estava interessado, falar que tinha que fazer um outro polo de produção fora da Índia. E o Brasil seria um polo muito interessante para fazer isso, tá? Bem localizado, né? Você tem bons portos, bons aeroportos, você tem gente que sabe fazer medicamento aqui dentro do Brasil, poxa, vamos fazer no Brasil. E aí ele estava falando, aí você desenha um projeto, aí você tem que pagar, quando você compra um projeto, ISS. Aí você compra um terreno, você tem que pagar o ITBI. Aí você compra o primeiro tijolo, você tem que pagar ICMS. Você compra uma máquina, você tem que pagar imposto de importação. Aí você traz o dinheiro para cá, você paga IOF. Quer dizer, antes de começar a produzir o primeiro comprimido, você já pagou um monte tão grande de impostos, não dá para fazer esse negócio. Como é que funciona lá fora? Todos esses impostos são cobrados também, só que eles são todos deferidos. Para quando? Até 5 anos depois que você começa a produzir. E você vê o sistema via satélite em caminhões, lá em 92, a primeira companhia foi a nossa. Sim, 100% da frota. Existia um problema sistêmico, que era o roubo de cargas de produtos químicos, e nós fizemos uma aliança com uma companhia importante que pertence ao piloto Nelson Piquet, e nós fomos a primeira empresa do Brasil a adotar o sistema via satélite, e ali a gente deu uma bela solucionada nessa questão de roubo. E foi embrião, porque a partir do satélite foi adicionada uma série de tecnologias, né? A gente foi descobrindo que a logística não era só transportar um produto de um local até outro, né? Mas era assim também as informações relativas a esse trânsito, né? Então, logística é isso, não é só transportar o produto, mas também ter as informações de um ponto até o outro. E hoje a quantidade de informações, você é o nosso CTO, né? É absurdo, tem muita informação, mas a gente começou lá atrás. E hoje a gente sabe que isso é totalmente, algo muito mais treinável, e que as tecnologias de hoje em dia, elas substituem isso, né? A gente não necessita, nem hoje, muito menos no futuro, de uma pessoa para fazer isso. Cada vez mais vão ter máquinas, a inteligência artificial está aí e que vai acabar ocupando esse espaço. Mas quando a gente fala de pessoas, né, de liderança, de inspirar, da gente realmente encontrar um propósito, né, passar esse propósito para os colaboradores e comunicar, né, com o público, não só interno, mas externo, isso exige uma habilidade muito mais difícil, é treinável, sim, mas é algo muito mais difícil, que não está num livro, que você não segue o passo ABC e você está pronta, né? Então, acho que é muito da pessoa querer e desenvolver essas habilidades, que eu acredito também que a gente passa
a vida desenvolvendo. Acho que não Desenvolvendo, tem ninguém que tem. fala, ai, não preciso mais praticar isso daqui. Eu acho que até na pandemia, é que tem duas coisas relacionadas à pandemia. Eu fiz umas continhas aqui, então você virou CEO na pandemia. Na pandemia. Tá, então tá bom. Não, tô Não ruim de foi, não conta. foi um momento simples. Não pra foi ruim de gente. Não. conta. Eu quero saber disso, mas um pouco antes da pandemia, com esse boom de startups todos que teve, a gente teve muito CEO vindo da área técnica de TI também. Uhum. Muito cara de tecnologia se tornando CEO de várias companhias. Óbvio que tem várias startups de tecnologia, mas então eu acho que realmente não tem como rotular. Acho que Exato. lá atrás era muito mais fácil você ver uma pessoa de finanças. É. Esse cara que acendeu e é ele que vai, porque ele controla a finança, então ele vai Ele controlar a entende empresa. do negócio, a empresa vai ter uma saúde financeira. Não é né? isso. E por vezes essa escolha determinava a própria característica da companhia, Com né? certeza. Então, A China tem tem tido uma presença maior nesse mercado. demais, né? Ah. Demais. Acho que sem a China hoje. A inovação está vindo de lá hoje mais do que tá vindo da Não, Europa? eu acho que a inovação não vem da China. Tá. A inovação vem da Europa, dos escala- Estados Ainda não. Unidos. Ainda não. A escala. Mas a escala vem, vamos dizer, a capilaridade vem da China, né? Ou seja, eles conseguem fazer de maneira, como você falou, a escala é perfeita deles. Mas a inovação não vem da China. A inovação vem ainda da Europa séria, né? Alemanha, Itália, França e Estados Unidos, claro. Eu diria até no nosso negócio, muito mais da Europa. Nós temos Europa Roche, nós temos até a Abbott americana, mas você tem a Roche, tem as empresas, depois Japão, né, também. Sim. A inovação vem desses lugares. E a China é o canal de fazer com que isso funcione, tenha você aceita por causa que cai muito a condição de custo, então você fica disponível para o mercado. Ela disponibiliza para o mercado as coisas que se você fosse trabalhar fazendo na Alemanha aquele mesmo equipamento, ou da própria Itália, ia ter um custo muito diferente. E além da escala, aumentou muito a qualidade também, né, dos produtos. Demais. Hoje não dá para se falar que a China, como nos anos 80, 90, que vinha da China, não era bom. Hoje acabou isso. E acho bom porque, como eu te falei, disponibilizou tecnologia para todo mundo. Então, a gente estava muito na mão das europeias, com preço super alto, e que não era disponível para o mercado. Então, até por falta de capacidade de produção. Exatamente. De escala então, quem ficava? Ficava na mão dos maiores, que tinham a capacidade de agregar isso, né? de fazer grandes negócios com grandes empresas, e o laboratório médio, pequeno, a rotina normal da vida, até a parte pública, que é 60% do Brasil, é a parte pública, nós não podemos esquecer da parte pública. A parte pública não tinha acesso, porque era proibitivo. Então, tinha os grandes ilhas de INCOR, alguns hospitais como referência, que tinha tudo, e o resto não tinha nada. Então, hoje, você vai numa Santa Casa de uma cidade pequena, ela tem a mesma condição de fazer o mesmo exame que faz no Fleury, no Einstein, no Sírio, é o mesmo equipamento. E é chinês. E é uma evolução para a saúde pública total. Absurda. Total, enorme. A gente entendeu, quando começamos a medir dentro da plataforma do Luft Digital, a gente entendeu que era um trabalho de várias mãos, né? Que nós precisamos estar na redução de pegada junto com os nossos clientes e com os clientes dos nossos clientes, né? Claro. E o primeiro passo foi medir, quer dizer, qual é a pegada? Né? Para saber se a gente está diminuindo ou está melhorando, a gente tem que saber qual ela é. Né? Eu acho que foi feito aí um esforço bastante grande, que inclusive nós apresentamos num fórum internacional de logística, e o feedback que a gente teve para essa medição on time que a gente faz, que não é um estudo do passado, de um inventário realizado do ano anterior, não é um on time, falou, nunca vimos. Foi num evento na França, falou, nunca vimos isso antes, é a primeira vez que a gente vê uma medição on time de pegada de carbono. E o que vocês estão vendo dessa pegada de tecnologia, né? Os motores historicamente foram de combustão, tem a questão dos veículos a bateria, mas um caminhão precisa muita bateria, né? Porque o caminhão não é que nem um carro que transporta 400, 500 quilos, o caminhão transporta às vezes
27 toneladas, alguns 15, 16 toneladas. Como é que vocês estão olhando e estudando isso dentro da Lufft, essa migração de tecnologia? Quem sabe vem o hidrogênio, que talvez para caminhão possa fazer mais sentido eu olhando aqui. O que vocês repararam em relação a isso? Qual é a ideia que vocês têm? Posso? Por favor. Uma das coisas que a gente conversa bastante e que o Felipe tem batido bastante na tecla, inclusive com os clientes, é que a gente não acredita numa única matriz. Né? Então, assim, o caminhão elétrico vai resolver tudo. Não, não vai. Porque aí tem problema da bateria, tem problema da autonomia, tem problema de uma série de coisas. O caminhão a gás vai resolver tudo. Não, não vai. Só ele não vai. Né? Tem uma questão de custo para trocar toda essa frota, de você trocar a matriz toda de combustão para elétrico. Então, a gente acredita, e aí sim, utilizar a tecnologia e utilizar a inteligência artificial, a gente acredita em trabalhar na eficiência da cadeia. Né? Porque no mercado de saúde, você conhece melhor do que eu, a logística ela é muito voltada para questões tributárias e de fluxo de caixa. Então, eu acho que a gente faz muitos movimentos desnecessários, né, ao longo da cadeia, que se o nosso cliente ou a indústria nos permitir fazer uma análise... O sistema tributário brasileiro é antiecológico, né? Completamente. Completamente. E ele é o primeiro... Possivelmente a correção dele tem um efeito maior do que trocar toda a frota de entrega de last mile para elétrico. Sem dúvida. Possivelmente. Sem dúvida. Possivelmente. A gente costuma dizer com os clientes que assim, se você me deixa... Porque não existe eficiência logística hoje no país, na minha visão. Ela tem a primeira questão, a eficiência tributária, tem a questão do fluxo de caixa, isso no mercado de saúde, né? A questão do fluxo de caixa. Depois vem alguma outra coisa. Aí vem tem um agendamento, que assim, grande parte das entregas são agendadas, não planejadas por nós. E não por um critério de eficiência logística. E não por um critério de eficiência. Então, assim, a gente costuma brincar. Se deixar a gente planejar, a gente garante 50% de redução de pegada de carbono sem mexer na frota, sem mexer na matriz. Só trabalhando na questão de eficiência. Né? E aí tecnologia pode ajudar bastante nisso. O ecossistema brasileiro tem uma capacidade técnica muito alta, né? E muito conhecimento, né? Por outro lado, é uma indústria brasileira originada quase que exclusivamente em indústrias internacionais, né? A indústria brasileira em si, mesmo com esse conhecimento técnico todo embarcado, não evolui de forma consistente. Você vê assim, e quais são as causas Então, na sua opinião? Eu começaria dizendo que o setor de diagnóstico é altamente complexo. Né? Na verdade, a cadeia de produção ela é uma cadeia complexa. Dificilmente ela se localiza só num local. Dificilmente você tem só pesquisa, desenvolvimento, produção, tudo ali, num site só. Na verdade, você tem, às vezes, a academia participando da primeira fase, uma outra fase que faz uma parte inicial da produção, e aí um terceiro que vai finalizar, e eventualmente pode ter um quarto que faz só a embalagem. Então, às vezes você tem 2, 3 co-manufacturers ali no processo, participando fora, o desenvolvedor fora. Então, isso é uma característica já do mercado. Mais recentemente, aí com as escalas, você já começa a ver fábricas maiores e que concentram mais produtos. Mas sempre com uma discussão de vou concentrar tudo num local ou vou regionalizar. Essa questão que eles chamam em inglês do localization é uma discussão muito forte. Inclusive aqui pelo Brasil, isso em 2022, no Summit of Americas começou a discussão, que foi pós-Covid. Pós-pandemia, isso daí eclodiu, né? Virou pauta para todos os mercados. Por quê? Logística de Até se explica, que é a questão da ruptura dos estoques, das cadeias, né? De longa distância. Né? Tudo que a gente sempre falou, não, vamos concentrar para ganhar escala e ter redução em custo, otimizar a estrutura e tal, ficou com uma interrogação. E aí, como é que você faz numa situação de pandemia, em que você mercados teoricamente desenvolvidos, sequestrando carga no meio do caminho para levar?
Especificamente para diagnóstico, ainda mais complexo, dado que a maior parte dos produtos são cadeia de frio, né? E a gente viu uma certa tendência, até em alguns eventos internacionais que nós participamos, né, sobre a discussão sobre point of care e de certa forma, a miniaturização dos equipamentos para diagnóstico e dos reagentes e tal. E nós vimos um equipamento Eu tava pensando no stand de exatamente nisso vocês, agora. que era Eu assim, sei qual que é. Sabe o que é eu isso? É sou- sinapse. Eu eu- tava é aqui, sinapse. eu tava pensando eu nisso. sou leigo no tema técnico, claro, por óbvio, mas era como se fosse um cartucho de impressora, né? E aí o pessoal da Halifax nos explicou, não, realmente. É um que a gente chama de molecular mouse. É o menor termociclador do mundo. O termociclador é o equipamento que faz o PCR. Se você olhar o termociclador dos anos 80, ele era imenso. Uma mesa, então. E era uma Evoluiu coisa... igual evoluiu o Você tinha que ter computador. uma sala especial para fazer. Eram 3 salas para fazer um exame que hoje esse equipamento desse tamanho entrega em 1 hora. Ou seja, ali você vai saber o antibiótico que você pode tomar, se é sensível ou se é resistente àquele antibiótico, em 1 hora. Ou seja, Você acha que, de forma geral, isso é tendência? mas isso pro não é futuro? point of care. Não é point of care. Não. O point of care, eu diria, Felipe, que é o seguinte: o point of care no Brasil, ele nunca vai ser um protagonista importante. Tá? Ele só vai ser importante no hospital. Ninguém vai ter em casa um equipamento para fazer exame de coagulação, que é um point of care que vendeu muito para o hospital. Porque, sabe, você vê a tua coagulação, e tá bom, você vai ver aquilo lá e vai fazer o quê com aquilo? Entendeu? Então não vai ter. Agora, é lógico, a glicose, o colesterol, isso sim você também pode ter. A glicose tá aí, todo mundo tem. Sim, hoje tá, essas- Mas o exame direto no consultório, em algum momento, você acha que faria sentido pelo médico? faz total Sem sentido. você ter que pegar uma receita, ir lá. É o que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muito essa... Na Europa, não. Na Europa não pode. Na Europa, você vai no laboratório. Não pode por o tema médico- regulatório. O médico não Regulatório, pode não. fazer. Ele pode solicitar, mas vai para o laboratório fazer. Tá. Certo? Ele não tem essa cultura. Nos Estados Unidos, tem essa cultura de o cara ele ter todos os equipamentos lá. E é lógico que quanto menor o equipamento é melhor, porque é menos espaço para ele. E é uma gota de sangue. Ele põe lá, faz o HIV, faz gravidez. Sim, Faz, precisa ser simples para ele operar. aquele exatamente. Ele põe lá uma pessoa treinada e que não precisa ter nenhuma formação técnica, nada, e faz o exame e cobra. A gente tem dados aqui do mercado de beleza como um todo, tá? Não só no de estética, de procedimento. Mas de acordo com o Valor Econômico, falou que o mercado girou em 48 bilhões de reais no Brasil. É o 4º maior mercado de consumo. Então, assim, o brasileiro realmente se importa com tudo, né? Tanto que a gente tem marcas de diferentes posicionamentos, né? Desde marcas muito mais acessíveis, porque cada vez mais as pessoas, mesmo de classes mais baixas, querem e têm o direito de ter o consumo, porque isso traz esse bem-estar para elas dentro da realidade que eles têm, até marcas de luxo para pessoas de um poder aquisitivo muito superior. Então, o brasileiro gosta muito de se cuidar, sabe a importância que tem. E dentro da MERS, hoje, a MERS Brasil é a 3ª maior afiliada No mundo? do mundo inteiro em euros. Então, você imagina Em euros. a gente com nossa Com a nosso moeda, câmbio atual. que é algo que nos desfavorece imensamente, ser o terceiro, em São quantas? unidades, a gente é o primeiro. Em Em unidades unidades é de o primeiro. seringas, né? Eu gosto sempre de A passar o de- ranking em unidades. Em demanda lógico. é o maior. Claro. Em Em demanda é o maior. demanda é o maior. A gente perde, obviamente, por conta do nosso câmbio. Cadeia de produção puramente nacional não existe. Né? Precisa continuar assim? Pode mudar? Eu acho que tem que mudar. Eu acho que a gente tem que usar, e aí a CBDL tem um trabalho muito bom feito com a nossa economista, que é a Patrícia Marrone, ela que faz toda a gestão dos dados através da web setorial. Então a gente tem já há 13 anos, pelo menos, dados de produção, de importação, de empregos no setor, tudo pelo filtrado por NCM e CNAE, ou seja, a gente sabe a realidade do nosso negócio. E não é nenhuma foto, é um filme, né, de como tem evoluído. E ela fez, na tese de doutorado dela, um estudo muito grande para verificar critérios de produção, local ou não, como que você poderia chegar à tomada de decisão.
E ela usou cadeia de farma, mas é aplicável totalmente para o nosso setor de diagnóstico, que é uma teoria de critérios multifatoriais. Então, você usa pesos de acordo com ele elenca quais são os critérios mais importantes, você dá pesos diferentes e você vai aí rodando simulações diferentes para ver o que vale de fato a pena. No caso do diagnóstico, a gente tem uma grande vantagem, que são plataformas que servem para diferentes parâmetros. Então, se você desenvolve, por exemplo, digamos, HIV, a gente tem um baita mercado de produtos consumidos no Brasil. Testes rápidos, eu falei de biologia molecular. Por quê? Porque tem um programa consistente e enorme. São 600 mil pessoas que são atendidas, não sei o número exato. Mas é um mercado grande. Isso pode ser um dos fatores que levaria a uma tomada de decisão, quem sabe, para se fazer teste rápido de HIV no Brasil, por exemplo, como Biomanguinhos faz, talvez outros queiram fazer também. Porque você tem um potencial no mercado consumidor e que depois te abra aí para os países vizinhos, já que você tem escala. Uma vez que você usa, digamos, uma plataforma imunocromatográfica para fazer, para você um dia mudar aquela plataforma de HIV para outro parâmetro, como foi o caso do Covid, é mais fácil. Já tem conhecimento da produção, do desenvolvimento, então fica mais fácil. Essa transição da área técnica para a área de executiva de liderança, como é que foi para Olha, você? E você acha que te ajuda esse background técnico? Muito. Foi muito natural, porque as empresas, vamos falar dos anos 80, elas precisavam de naquele tempo, ou um médico, ou dependendo se era uma empresa de produto veterinário, um veterinário. Para quê? Para que, naquele tempo, vou dizer, da minha posição, era mostrar para os laboratórios as novidades que a gente tinha. Então, por exemplo, a primeira empresa que eu trabalhei, que era a Merck, a gente foi uma das primeiras empresas a fazer um exame de urina que não precisava mais fazer tanta química. Então, você tinha que mostrar isso para o laboratório e o laboratório tinha que acreditar que você estava vendendo uma solução que realmente substituía toda aquela parte química que eles faziam, que era uma coisa complicadíssima. Então, você precisava de um vetor científico para isso. Você não podia pegar um vendedor, porque não gerava a confiança, a confiabilidade que o laboratório precisava para trocar um método tão eficiente, tão já pronto há anos, por uma coisa que era uma fita mágica. Que negócio é esse? Como é que isso funciona? E o brasileiro, como você falou, tem um conhecimento. Quando ele se dedica, ele consegue ficar acima da média, com salário acima da média também dos outros aqui no Brasil, e que serve aí para várias finalidades. Pode trabalhar em hospital, pode trabalhar em fábrica, pode trabalhar em um farmacêutico, por exemplo. Qual o campo de um farmacêutico? Enorme, enorme. Tem essas questões que eu acho que são muito importantes, têm que ser olhadas de uma forma séria, sustentável e no médio para o longo prazo. Acho que no meio de tudo isso daí tem mais uma variável que eu vi recente numa entrevista que você deu acho que foi para a Rádio Jovem Pan, falando sobre o tarifaço, né? Que tem isso ainda, né? Além de tudo isso que você falou, tem uma questão de uma tarifação de 50%, Então, da relação. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação que a gente exporta 10%, importa 90%, é 10 vezes maior. O que isso pode causar para a gente? Hoje a gente, por exemplo, importa, o país que mais exporta para o Brasil não é os Estados Unidos em diagnóstico, é a Alemanha. E acho que os Estados Unidos está em segundo, China acho que está em terceiro. Se eu não me engano, é mais ou menos esse o ranking. Mas pode ter alguma variação. Provavelmente a China, alguns anos atrás, era 11º. E cresceu. Eu tenho visitado várias fábricas na China e é impressionante como eles avançaram, como eles têm tecnologia, batem qualquer fábrica que eu já tenha visitado nos Estados Unidos e na Europa. Nós vamos para lá ano que vem, né? Vamos Sim. pedir a tua ajuda para ajudar a montar uma agenda. Não, Shenzhen tem que visitar, Guangzhou também. Eu vou para Taiwan agora na primeira semana de dezembro, vou ver também mais algumas novidades, mas é muito importante isso, a gente ver como eles têm evoluído. Então, respondendo a sua pergunta, o tarifaço, no caso, ele, da forma como está, impacta pouco, porque o Brasil exporta pouco, que é um ponto que a gente tem que melhorar. Então, acho que é
E a CBDL quer ajudar, é uma das pautas de Exportar. promover a indústria nacional de diagnóstico para novos mercados. Mas o impacto, então, de 50% a mais vai afetar um ou outro, inclusive um associado a nosso talvez fosse afetado, ainda não foi, mas não vai atrapalhar. O problema é se a discussão escalar e o Brasil quiser retaliar. Sim. Aí é o problema. Eu acho que essa é uma boa definição para a Luft. É um grande laboratório estruturado, com governança, mas é um grande laboratório para novas ideias. A gente... Porque um dos Muito valores que a gente não falou que é a inovação, né? Sim. Por exemplo, uma vez eu passei no corredor e o cara falou, pô, Fernando, a Luft é uma empresa que tem um certo tamanho, e isso tem uma coisa que a gente ela é um pouco conservadora. Eu falei, ó, eu acho que a gente falhou com você, porque a Luft não é conservadora, né? Se tiver alguém conservador, talvez seja você, mas é porque a gente informou mal você. A Luft não é conservadora, a Luft é inovadora. Com certeza. Hoje vocês me perguntaram aqui sobre a história, eu contei, mas o meu tesão é o futuro, né? E eu quero fazer tudo diferente do que eu fiz até agora, né? Você imagina se eu utilizasse os mesmos caminhões de 20 anos atrás, os mesmos armazéns de 20 anos atrás, Sim. o mesmo software de 20 anos atrás. Então, a evolução é condição de sobrevivência. Você tem que se criticar os seus modelos, tem que fazer diferente. Quem quer fazer igual, cara, eu acho que a Luft não é um bom Fazer lugar. igual e ter resultado diferente, né? Não Quem dá, faz né? igual, colhe o mesmo resultado. Quer colher diferente, tem que fazer diferente. Então você vê aí, a gente já está aí muito tempo, né? Nós três aqui estamos aqui 25, 30 anos, e está vindo uma meninada, né? Sim. E a meninada tem uma linguagem nova, A base vem rede forte. social, maneira de ver a vida. E é problema deles? Não, é problema nosso. A gente tem que saber conversar com eles. Sim. Né? Pô, eu vejo assim, pô, que juventude de xarope, né? Xarope é você, cara, que não sabe falar com eles, né? Tem que saber se comunicar, ver o que é relevante, o que não é, qual é a dor da meninada, né?